Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um conteúdo da disciplina de projeto e empreendimento. Agora vamos falar de localização e tamanho do projeto de empreendimento. É importante até te situar, né, essa aula de hoje antes da nossa disciplina, né? É uma disciplina que vocês veem no final do curso. Então, são conceitos que vocês já viram durante, né? Então, aqui é só um resgate desses conceitos essenciais para aplicação. Se vocês sentirem uma necessidade de aprofundar, dependendo do negócio, algum desses assuntos, fiquem à vontade. Então, aqui, começando, né? Aqui, predefinições de logística e localização das operações. A questão da localização, ela está muito interligada com a questão logística, né? Como é de imaginar, né? Porque isso, né, dependendo do local onde você coloca seu negócio, a sua empresa, os fatores logísticos para distribuição desses produtos, ou até a questão do recebimento de materiais, né, insumos, recursos para a produção, vai influenciar bastante, né? Se for considerado que 10% é o índice normal de lucratividade, né, supondo, né, então é possível contestar que a escolha correta entre duas localizações, por exemplo, pode ser, em termos práticos, representar o lucro ou prejuízo da organização em questão. O que isso aqui está, o que essa afirmação diz? Porque normalmente os negócios, né, os produtos, sejam eles bens, né, tangíveis ou serviços, é, tem uma parcela de lucro pequena. Então qualquer fator que ajude a você ter uma maior margem é importante. Você não pode se dar o luxo de dizer assim, não, aqui não me importa quanto eu vou gastar na distribuição, na localização, então não vou pensar nisso. Vou colocar em qualquer lugar e depois eu penso. Então, isso pode lá na frente impactar muito o seu negócio. Na verdade, vai impactar, né? Pode ser de forma negativa ou positiva, né? O ideal é que seja positiva, mas também a gente não pode deixar isso à mercê do acaso. Aí, contudo, a decisão sobre a localização das operações, ou seja, da fábrica, das fábricas, não é a única a ser tomada, tampouco é uma decisão isolada, né? Como a gente está comentando aqui, né? Não é a única decisão e nem a decisão isolada, é uma decisão que envolve vários outros fatores. Agora, né, a gente está no curso de Direito de Produção, a gente percebe que tudo, né, que a gente toma decisão dentro da organização, outras coisas impactam diretamente ou indiretamente aquela decisão. A empresa tem que considerar decisões sobre distribuidores e deve levar em conta a localização, dependerá da estratégia de comercialização, por exemplo, as quantidades, prazo de distribuição do mercado e outras variáveis vistas a partir das definições do mercado. Por exemplo, um mercado que não aceita um produto específico que você o mercado não está acostumado a uma demora, né, uma demora, vamos dizer assim, excessiva. Aí, se você tomar uma decisão de localização de forma errada, você pode ter essa não aceitação dos seus clientes. Dependerá também da estratégia de produção, produto, processo, fatores de produção e outras variáveis vistas no sistema produtivo. Isso significa que o estudo de localização é mais amplo do que a assim determinação do local da fábrica ou das instalações de negócio. Em vista mais ampla, considerando a distribuição do mercado e a produção é proporcionada pela logística que será vista na sequência aqui, né? Que aqui tem alguns fatores logísticos, por exemplo, a questão de estoques, aquisição, controle de matérias-primas, aquisição de serviços terceirizados. A empresa pode tomar uma decisão de cada vez fazer mais os processos, produzir internamente as etapas, né? Então, tem a decisão de se verticalizar mais ou de horizontalizar. Então, isso também depende. Meios de transporte disponíveis, capacidade de produção e flexibilidade. Ah, você tem uma capacidade baixa, então eu vou ter que ter um estoque alto. Ah, não, eu vou preferir ter um estoque, meu produto ele não tem problema de ficar guardado muito tempo, então eu vou ter uma produção menor e o estoque maior.
E são decisões que dependem de cada negócio. Ah, não, aqui se eu pedir um produto hoje, um item aqui, eu consigo produzir no mesmo dia, e meu fornecedor vai entrega no mesmo dia. Então, é uma situação, né? Por exemplo, você tem lá dentro de uma produção de carros que acontece quase em just in time, né? Que aí eu digo quase porque é a questão do conceito de just in time, assim, na ideia da palavra, às vezes é um pouco utópica, mas aquela produção ocorre quase just in time. Então, você tem, às vezes, até condomínios, né, de fábricas em volta da planta da fábrica fabricante de carros. Então, ali você consegue ter uma resposta rápida dos fornecedores. É diferente de outros tipos de empresa, né? Às vezes, eu trabalho com produção de roupas, e aliás, o meu tecido tenho que encomendar com antecedência, enfim, tem todo umas questões aí que diferem de organização para organização. Comunicação e controle, né, até internamente entre os fornecedores e antes e depois, né, os distribuidores, recursos humanos e uma questão muito importante é a questão do respeito ao meio ambiente e também o respeito também a que eu coloco, né, o respeito aos recursos humanos também, né. É a questão evitar uma sobrecarga de trabalho para as pessoas envolvidas, que isso também afeta a forma de como esse processo funciona, né? Você ter uma desprogramação e as pessoas não têm um controle de saber quando vai ser feita alguma coisa, ou quando vai ser começar a produção, ou quando vai ser levado para a distribuição. Então, é isso. A outra coisa até essa questão, né, de logística. Aí imagina, por exemplo, um bem, né, tangível assim, que não tem um prazo de validade, né? Não estraga com o tempo. É uma forma de você tratar aquele bem. Mas, por exemplo, uma fruta que ela estraga. Imagina você vai transportar aqui do RN para a China. Como é que a gente vai fazer esse transporte, né? Quais são as questões envolvidas? Então, isso é algo importante também, né? Até nesse caso, né? Às vezes você não consegue transportar não pode fabricar, você não pode produzir essa mesma fruta num país, é, uma localidade diferente pelas condições climáticas. Então, realmente você tem que produzir aqui. Então, o fator aqui logístico desse transporte é muito importante. Aqui, algumas variáveis logísticas, né? O número de localizações de unidades produtivas, número e localizações de armazéns, meios de transporte e comunicações, meio de processamento de dados, disponibilidade de produtos, localização dos estoques entre armazéns, projeto do produto, projeto do processo, efeito sociológico no meio ambiente. Então, são várias questões, né, que eu também vou destacar um ponto que também tem essa localização dos estoques, né, dos armazéns. E tem técnicas matemáticas também que podem ser utilizadas, né? Tem a parte de otimização, na área de pesquisa operacional, que você pode ter alguns dados, só que aí você tem que ter uma identidade de entrada, por exemplo, é, e distâncias, né, onde você localiza os seus clientes na maioria dos casos. Então tem que ter dados para poder usar esses métodos mais matemáticos. No âmbito dessas variáveis, extrapola, portanto, o simples estudo de localização de fábrica e engloba variáveis que dizem respeito da comercialização, número de armazéns, disponibilidade de produtos, localização dos estoques ou a produção do produto, projeto do produto e projeto de processo. Então, isso aqui, né, esse projeto de produto e processo, está comentando aqui, mas até uma área que a gente vê dentro da engenharia de produção, né, você tem disciplinas referentes a isso. Do processo também, você tem disciplina de planejamento e controle da produção, de operações, que é justamente para poder funcionar. Imagina que você está fazendo uma instalação de uma fábrica, aí você percebe assim, não, o melhor local é no centro da cidade, um exemplo. Só que você vai avaliar ali, você não tem um espaço suficiente para instalar as equipamentos, as máquinas, o layout. Então, ali pode, mesmo sendo logístico, seria melhor no sentido da distribuição,
mas você não tem o espaço, então se torna inviável aquela escolha. Então aqui também tem essas são questões que uma se entrelaça com a outra. Aqui, né, tem essa figurinha, né, quem tem a localização, produção, mercado. Então, aqui é uma forma como simplificada, né, como funciona a questão da logística. Aqui, essa figura de influência das estratégias e políticas estratégicas e políticas na logística. Aqui, a gente percebe o que é na estratégia de competitiva, né? Diferenciação do produto. Aí, quanto mais ele diferencia esse produto, né? Mais você pulveriza, né? Os produtos, a quantidade, né? Você aumenta a dificuldade de distribuição. E quando você está mais no sentido da liderança por custo, geralmente você está o quê? Quando está competindo por liderança por custo, você padroniza seus produtos, seus serviços, e você tem ali no caso da distribuição, né, que o serviço não seria bem esse caso, mas nos bens, né, você tem ali um mesmo produto, geralmente ou pouca diversidade entre os produtos. Então, isso facilita. À medida que você vai diversificando e aumentando a diferenciação, você aumenta essa complexidade de distribuição. Aqui, em relação à estratégia do produto-mercado, quando você se aproxima mais da origem desse mercado, por exemplo, no caso de commodities, enfim, você facilita, que é a integração ao montante, você facilita a distribuição logística. Aí, já quando você vai dar para frente na diversidade do seu cliente, você está dificultando. E também quando o seu mercado é maior, também, a lateral, você também está aumentando a dificuldade logística. Quando o seu mercado, a questão das políticas, negócios, estratégias funcionais do mercado, quando o seu mercado quer uma rápida resposta, inovação, é, que é mais segmentado, os clientes mais pulverizados e os fornecedores também, aí também aumenta essa dificuldade, né? Aumenta essa dificuldade logística. A questão do preço é a mágica de ser assim, no sentido que a gente tinha comentado, né, antes, de quando você está liderando por custos e você está competindo pelo preço, enfim, você tem a maior padronização e isso facilita no sentido logístico. Aqui, né, tem um roteiro para o estudo da logística. Aqui são alguns passos, né? Começa na identificação do mix estratégico global, aí você vai às estratégicas e políticas gerais, verificação do estudo de mercado, produto, quantidade, distribuição regional, segmentação, inovação, responsabilidade, distribuição. Aí vai também para verificação, estudo do produto, a flexibilidade, né, do produto, do processo, ciclo do produto, ciclo do processo, características físicas da integração vertical, terceirização, fatores de produção. Aí, do outro lado, né, que a gente tem revisão e análise ambiental dos fatores governamentais, econômicos, tecnológicos, culturais. Eu acho que até umas empresas hoje em dia na vanguarda, elas não só esperam que o governo imponha algumas regras de conduta em relação ao ambiente e os seus recursos humanos, pessoas envolvidas na sua organização. Ela toma a dianteira de trazer de uma forma melhor, né? Porque é algo que está muito preponderante hoje, nos dias de hoje. Aí também, por exemplo, tem análise dos meios de transporte para restrições de meios de transporte, dos meios e restrições de transporte, localização e disponibilidade do distribuidor de produtos. Aí a macrolocalização da fábrica e depois você vai para a microlocalização da fábrica e definição do esquema de transporte. Então, tudo isso envolve a questão do estudo logístico. Aqui eu botei aqui eu botei aqui porque eu achei que não ia dar para ver, mas acho que deu para ver, né, aqui nessa forma. Aqui é a mesma figura dividida, caso vocês tenham dificuldade para ver daquela outra forma. Aqui também a metodologia para o estudo da macrolocalização das operações, né? Aí você tem a questão da estudo de custos. Aí também vocês têm a questão lá, vocês viram a disciplina de contabilidade depois, já só resgatando, né? Aí naquela disciplina você já vem lá, por exemplo, os gastos, separa em custos e despesas, né? Então tem métodos de custeio.
que também é importante aqui. Então, você verificar isso dentro da sua organização, do seu projeto de empreendimento é super importante. Informações sobre a distribuição, informações sobre fatores de produção. Aí você vai estipular uma localização evidente, por exemplo, né? Aí, se sim, né? Se sim, aí vem a análise de futuro e a escolha da localização. Se não, aí começa a análise mais detalhada, né? Métodos quantitativos, informações que subsidiam isso, porque, por exemplo, se tem aqui a localização, evidentemente, vai ser nesse local aqui, não tem muito para onde correr, enfim. Aí, meio que o próprio sistema, meio que já nos direciona a uma localização. Mas se não for e você tem muitas dúvidas, aí você pode partir para os métodos quantitativos, que é muito interessante, porque você subsidia sua decisão em dados, né? E às vezes, e não é tão raro que isso aconteça, às vezes, quando a análise de dados mais detalhada direciona para uma tomada de decisão, às vezes, que não era aquela que a gente tinha no início. Então, isso é bem interessante. Aí tem a questão, vocês têm análise de otimização, modelos matemáticos, tem modelos de apoio à decisão, né, que as muda critério, tem análise de dados, machine learning, então tem muitas formas de ir de dados, métodos quantitativos, né? E dentro do curso vocês veem muitos. Aqui em relação, né, à questão da micro, né, localização, primeiro você está na macro, né? Localização e o sistema de produção. Você tem aqui os aspectos preponderantes, então você meio que já limita, né? Algumas restrições. Determinação de parâmetros para análise, coleta de dados no aspecto da região de interesse, consolidação das escolhas locais, diagnóstico de cada aspecto para cada local, prognóstico de cada aspecto para cada local e a definição da microlocalização. Às vezes, quando você começa aqui, eu vou falar um pouquinho mais, até quando você começa a fazer uma macrolocalização, você já tem um retorno de alguma possível escolha. Então, isso também é um fator importante, né? Não, aqui já tem um pré-acordo de se localizar aqui, a gente vai ter redução de imposto referente a isso, de mão de obra, enfim. Às vezes tem incentivo fiscal. Então, isso já é algo que pode e, na verdade, deve ser considerado nessa fase da localização. Com base, considerações sobre logística, né? Com base na macrolocalização definida no processo produtivo, tecnologia e fatores de produção, deve-se primeiramente definir aspectos a serem analisados, né? Aqui são alguns aspectos, né, que são avaliados nisso. Por exemplo, custo do terreno, transporte da mão de obra, proximidade de rodovias e terminais, topografia, do terreno. Às vezes você vai construir uma fábrica que, enfim, tem equipamentos muito pesados, enfim, será que é possível fazer uma planta naquele solo? Comunicações, o tipo de solo, matérias-primas, insumos locais, água, energia. Até tem empresas que até é legal, por exemplo, empresa de refrigerante. É importante às vezes estar perto de poços de água, né, para produção. Possibilidades de ampliações, né? Não quero começar com uma planta muito grande, mas eu quero ter essa possibilidade. Limitações e a questão também ambiental, né? Também é algo que tem que sempre ser avaliado. O segundo passo é a definição dos parâmetros e limites para cada aspecto e prioridades. Aí depois a coleta de dados na região para vários aspectos, como base dos parâmetros, consolidam-se os dados e escolhe-se alguns locais com boas possibilidades. Em seguida vem o diagnóstico local, quando os aspectos são levantados especificamente para locais de análise, e a fase de prognóstico, né, que busca antecipar a situação futura, né? De cada local para cada um dos aspectos, né? Então, você ali é importante essa análise de cenários, de se for aqui, o que pode acontecer, se for. Então, tudo isso, toda essa análise prévia
vai minimizar possíveis riscos, né? Problemas lá na frente. Não é que não vai existir, não vão existir, mas a ideia é minimizá-los. Por fim, define-se a microlocalização com aspectos que servem de critérios para o modelo escolhido, né, decisório escolhido. Em muitos casos, a microlocalização pode afetar a macrolocalização, como no caso da doação governamental do terreno. Uma cidade doou o terreno para você ter sua fábrica aqui. Nossa, isso é para a empresa, isso vai influenciar muito, né? Então, é algo que entra nesse processo decisório. Aqui também critérios ambientais, né? Isso é muito importante falar, né? Áreas de fronteira, é, por causa da disponibilidade de legislações diferentes para as mesmas questões, né? Você está numa cidade fronteiriça, né? Você aí, de um lado é uma regra, do outro é outra, enfim. Corpos de água, punhal de limite, lançamentos podem representar custo elevado para a administração de efluentes líquidos. Restrições de emissões atmosféricas, pois podem implicar em altos custos de tratamento. Deve-se antecipar possíveis situações futuras de aumento populacional e industrial no local de análise. Zoneamento de usos, deve-se compatibilizar o uso previsto com o zoneamento presente e possível zoneamento futuro. Aspectos sociais. O nível de conscientização ecológica de comunidade é um fator que implica maiores ou menores exigências quanto ao controle ou mesmo quanto à própria localização, né? Assim, isso é interessante, né? Quer dizer assim, que regiões que estão ali mais à frente, na vanguarda das questões ambientais, vão cobrar mais, isso é óbvio. Mas é importantíssimo que as empresas se antecipem a essa questão, né? Setor público, o nível de capacitação técnica e de exigência de órgãos públicos locais é um fator que pode implicar em aumentos de custos e prazo de implantação ou mesmo até uma inviabilização. Aqui em relação ao tamanho da fábrica ou das instalações. Aí só situar onde isso estaria, né, dentro quem tem estratégia competitiva, estudo de mercado, ciclo do produto, posicionamento da matriz produto-processo. Acho que vocês viram, né, dentro do curso aquela matriz produto-processo. Tem que ter uma revisão aqui na sequência. Aí vem a questão do tamanho, né, porque está muito ligada a isso também, né? É, qual o tamanho desse empreendimento, né? Então, isso aqui, o tamanho está situado bem aqui e tem muito a ver com a estratégia do produto e mercado, né? O nível de verticalização e terceirização da empresa, né? Se a empresa faz cada vez mais atividades internamente, ela tem que ser maior do que uma empresa que terceiriza mais, enfim. Então, por exemplo, um mercado simples. Ah, eu não vou ter minha frota de caminhões. A minha empresa vai terceirizar isso. Beleza, então vai chegar ali um caminhão de manhã, pegar material e levar. Mas se for internamente, a empresa já vai precisar de uma garagem. Então vai ter que ir mais espaço. Entendeu? Então, são questões muito importantes. Aqui, em relação a ideia aqui, né, que tem a questão do ciclo, né, da organização, lançamento, crescimento, maturação, coordenação e declínio, né? Aqui, o tamanho da empresa tende a crescer, né? Você começou a empresa hoje, a organização ela vai crescendo, e ampliando, né? Então aí você também tem isso, né? Às vezes não começa logo grande, vai começando desenvolvendo e vai amadurecendo e vai crescendo. Aí a questão que a gente estava falando, né? Matriz de produto, processo, exemplos e posicionamento, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um fluxo descontínuo, né? Baixo volume, baixa padronização, e produtos sob encomendas, né? Então aqui equipamentos porque é pesados, né? Aqui eu vou ter mais. é, Aqui é tipo, por exemplo, job, por lotes, né? Aí, aqui quando vai crescendo, aqui o número mais elevado é que eu vou produzir de forma contínua, produção de bebidas em alto volume. É, aqui também linhas de montagem, né? E vai crescendo. Então, aqui está essa matriz e produto-processo. Aí, por exemplo, né? A empresa pode decidir
aqui e aumentando aqui nesse sentido, né? E depois vai para cá, né? Então ela vai crescendo aos poucos. Já é uma versão mais conservadora, vai crescendo e vai ampliando os seus processos, aumentando a padronização. E assim você vai tendo. Porque nesse caso aqui você precisa de plantas maiores, aqui de plantas menores. Aí aqui já é, vamos dizer assim, imagina uma empresa que já começa de uma planta gigantesca e depois que vai seguir para cá. É mais arriscado porque você está ali já dentro de uma estrutura grandiosa e você, a gente sabe, dentro da matriz de custos, né? Seu custo fixo seria muito alto para um nível de produção baixa, né? Então, o custo unitário para o produto seria muito alto. À medida que você produz mais, aquele custo, né, vai sendo diluído nas suas unidades. Então, isso é um posicionamento mais arriscado. Às vezes acontece com empresas, por exemplo, multinacionais, que já tem aquele produto consolidado, vem a Ford aqui fazer uma fábrica, a Jeep, né? A Jeep que chegou a tá 10 anos no Brasil. Vem fazer uma fábrica que então já sabe que vai ter, tem que ter uma planta grande, que já tem demanda, então é outra situação, é diferente de uma empresa que vai crescendo aos poucos, tá? Então, isso é importante a gente frisar, né? Aqui seria a opção mais conservadora e a opção com maior risco. E aqui nossa referência, tá? Muito obrigada e até a próxima.